Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional? Nesse vídeo, te contar que o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista muito bacana pro André Hernan, ex-repórter da Globo, do Sport TV, que agora tem um quadro no YouTube com a galera do UOL. É uma entrevista, um bate-papo. Tem 1h09. É óbvio que aqui eu vou fazer um resumo das principais informações dadas pelo presidente. Se quiser, fica o convite. Só botar aqui, procura no YouTube, vai lá ouvir 1h09 de papo. Antes de eu te trazer esse resumo, deixa eu falar da KTO. Olha só, a KTO tá com uma novidade, chama Odão da KTO, que é o seguinte, eles pegam algumas odds e dão uma turbinada, especificamente para alguns jogos. No jogo do Inter contra o Delfim, tá aberto aqui na minha página, tá assim, ó. Internacional para vencer de 0, ou seja, 2x0, 1x0, 3x0, tá o Inter vencendo de 0, tá pagando 2,90, quase triplicando. É só o Inter não tomar gol e ainda vencer a partida. Ou, Odão da KTO, jogador a marcar a qualquer momento, Rafael Borré, se ele marcar um gol, eles estão te pagando 3,04. Em qualquer uma dessas, tu triplica a aposta. É só escolher. Vá agora em KTO.com, não tem aplicativo, é site, te cadastra com o código JBFilho e vai lá. Bota que o Inter vai vencer de 0, triplica a aposta. Bota que o Borré vai marcar gol, não precisa nem ter resultado do jogo, tá? É só o Borré marcar gol, tu triplica o valor que tu colocar. Tudo isso na KTO. KTO.com, JBFilho é a dica do JB, é só procurar aqui, beleza? Gente, olha só, já tá no meu blog um post que é a seguinte situação, que é o mesmo do YouTube, né? Eu uso meio como um roteiro, se você não sabe. O Inter aumentou a folha, tem Flamengo como exemplo, banca Cudê e segue monitorando jogadores. Vamos lá? O presidente Barcelos começa nessa entrevista dizendo que a expectativa criada em cima do Internacional tem que ser modulada. Por quê? Ele diz assim, o fato do Inter ter contratado tão bem cria uma sensação de que os jogos vão ser fáceis, que o Inter vai fazer esse espetáculo a todo momento e que absolutamente não é assim. Garantiu que teve um aumento na folha do ano passado para esse de 30%, mas que isso só foi possível por conta de toda a reorganização financeira que eles fizeram. A folha do Inter está na casa dos seus 15 milhões de reais. Os investimentos que eles fizeram também foram programados, serão pagos ao longo de 3 anos, então tem 3 temporadas para pagar. Mesmo assim, o próprio presidente admitiu que existem dívidas e elas não são poucas, e que o Inter terá que fazer ações de enfrentamento para pagar essas dívidas. Uma delas, por exemplo, é pagar jogadores, vender jogadores, perdão. O Inter ainda precisa dessa venda. E há um trabalho no clube que ele, de fato, reconhece que precisa ser mais evoluído para tentar se livrar disso. Para que, olha, vender jogador tu sempre vai vender. O Real Madrid e o Barcelona vendem jogadores. Isso não tem muito como fazer. Mas que não seja uma necessidade, que o Inter não esteja esgoelado dizendo, olha, eu preciso vender, o negócio nem é tão bom, mas eu preciso fazer. O Inter quer fazer um negócio que, ó, quando for um bom negócio, ou quando o jogador já rendeu aqui, quer seguir sua carreira na Europa, aí pode fazer. Caso contrário, não gostaria de que fosse a obrigação. Ele tem certeza absoluta, olha só essa frase, que tudo que a gestão fez nos primeiros 3 anos e que está fazendo e vai fazendo nos próximos 3 anos, podem não dar um resultado imediato, mas que vai ajudar o Inter a trilhar o caminho que o futebol brasileiro exige. Tem uma promessa do presidente Barcelos dizendo, olha, ainda nesse ano o torcedor vai conhecer iniciativas que eles estão fazendo para buscar coisas novas. E algumas dessas coisas novas serão pioneiras no futebol brasileiro. E que vai ajudar todo mundo a pensar e repensar como que se reorganiza esse clube, não só o Inter. Então ele acha, primeiro, o Inter não deu título, que é óbvio que ele sabe, e o presidente deixou isso claro, tá? Que ele precisa conquistar. Mas se não conquistar, há uma ideia de que, olha, eu tô melhorando, eu tô evoluindo, eu tô colocando o Inter num melhor caminho do que quando eu assumi. Esta é a ideia do presidente. Mais do que isso, garantiu que nesse ano ainda vai apresentar iniciativas, coisas novas que várias pessoas vão dizer, pô, tá aqui, o Inter tá inovando, o Inter tá fazendo diferente. O Flamengo é sim uma inspiração, porque o presidente disse assim, ó, o Flamengo fez um trabalho que é emblemático. Ele fez seu dever de casa, ele passou 4 ou 5 anos sem vencer. E aquilo foi o divisor de águas para o Flamengo. Aquela situação, o Inter está percorrendo o mesmo caminho, pagando dívidas, organizando a casa, reorganizando a sua situação. E ele entende que o torcedor possa, primeiro, não entender tão fácil isso, e principalmente, ele disse, ó, ele compreende que mesmo que o Inter esteja num cenário de poucas derrotas, as 2 derrotas que tiveram foram muito dolorosas, né? A gente fala aí, Juventude no Campeonato Gaúcho e também na Copa Libertadores pro Fluminense. Ele disse, olha, a gente entende isso, mas é hora de olhar pra frente, isso já passou, essa situação já não é mais agora, tem que tirar a lição e seguir para não cometer mais esses erros.
bancou totalmente o técnico Eduardo Cudê, disse que Cudê fica, que existe uma aderência dos jogadores com o trabalho do Cudê, existe uma boa, vamos dizer assim, o Cudê consegue tirar muito dos jogadores. O dia que não conseguir, aí eles revêm. O dia que o grupo já não responder mais ao Cudê, aí beleza. O dia que o Cudê já não tiver mais conseguindo controlar o grupo, tudo bem. Mas agora, absolutamente não é esse caso e ele não vai fazer nenhum tipo de troca. E que em nenhum momento pensou em tirar o Cudê, nem antes, nem depois e tudo mais. Que no futebol brasileiro, normalmente, as coisas começam a dar errado, essa é a primeira situação que se faz. E quando, na verdade, tem que ser a última. A troca de treinador tem que ser a última medida. São poucas, segundo o presidente Barcelos, mas existem manifestações ainda importantes de pessoas que começam a despejar como é que ele disse? São tantas opiniões negativas em cima do torcedor que o torcedor acaba se contaminando por isso. E que não pode ser assim. O torcedor tem que ser influenciado pelo que ele está vendo e pelo que ele acredita. Basicamente, o presidente quis dizer o seguinte, olha, existe ainda, ele cita o rádio e até nas novas tecnologias, existem muitas, não são todos, na verdade, é claro, não é todo, mas tem muita gente ainda que dá muita opinião negativa e traz coisas negativas para o torcedor e que o torcedor acaba sendo influenciado por isso. E que o torcedor não tem que se influenciar por opinião negativa, e sim pelo que ele vê sendo feito e considerar que se o que ele está vendo é bom ou ruim e não ir pelos jornalistas, influenciadores e tal, até porque ele cita rádio, aí no caso seria mais jornalista, ou até mídias digitais, que também contempla uma situação maior. Eles estão trabalhando o Robert Renan, o presidente foi muito claro dizendo, olha, não foi um atleta que errou e não sentiu, ele sentiu muito erro, e esse fato fez a direção abraçá-lo e dizer assim, tá bom, tu errou, tu vai ter que pagar por esse erro, mas ele sentiu, e a partir de agora eles estão tentando recuperá-lo, porque disse, olha, é um cara que tem qualidade, quando nós contratamos todo mundo elogiou, então nós vamos tentar recuperá-lo, e acha que ele ainda vai dar a resposta, que ele vai dar certo no Inter e terá mais pra frente uma carreira de sucesso, até porque a gente já sabe, o futebol internacional quer ele. O Inter monitora o Di Maria? Sim, foi a pergunta do André Hernan. Ele disse, olha, é que foi feita lá atrás uma pergunta se o Inter monitorava. Eu disse, sim, o Inter monitora. Quando ele viu que ganhou uma repercussão maior, ele disse, não, calma aí, que a gente tem a obrigação de fazer isso, a gente monitora, a gente olha o jogador, mas não quer dizer que vai contratar, porque aí às vezes o cara diz, não contratou porque é incompetente, mas nem sempre dá, a gente faz o nosso papel, que é tentar olhar oportunidades de mercado. Dentro desta conversa, o nome do Gabigol foi citado pelo André Hernan. Como questionado? Tá, mas o Inter então monitora o Gabigol. Tá entrando numa reta final de contrato, tá até suspenso agora, né? Ele falou, olha, tá numa lista de olhados, seguramente, mas não do Inter, de vários clubes, porque quando ele entra nesse radar aí de, bom, o jogador vai ficar livre, tu olha. Só que nesse momento, e achei interessante, o presidente disse, centroavante a gente não quer, pelas contratações e pelo Ricardo Matias, que é muitíssimo bom centroavante, fez a copinha, é um centroavante de mais de 1,90 m, alto, forte, bom finalizador e tem técnica, sabe? Ele é bom tecnicamente, não é aquele cara mangolão, sim, não, é muito bom o Ricardo Matias, e o presidente disse, ele tá subindo na base, então, além de eu ter outros jogadores para função já no principal, tem que subir esse menino, e aí é interessante essa lembrança. O Inter não tem interesse em vender o Maurício. O presidente foi categórico, dizendo, nós não queremos agora. E as propostas que chegaram não nos contemplam. Então, nesse momento, o Maurício não vai ser vendido, não está numa lista de possibilidades, ou não é desejo do Inter, nesse momento, vender o Maurício. Ele foi categórico para isso. Também colabora o fato de nenhuma proposta ter sido satisfazer o clube, mas é importante colocar. Mas, para fechar, o clube fatura 8,5 milhões de reais por mês aproximadamente com seu quadro social, com seu sócio. E obviamente que isso é muito bom. O Inter tem 15 milhões de folha, 8,5, mais a metade é pago pelo sócio colorado. Ótimo. Mas existe um plano de tentar aumentar isso, de tentar melhorar muito mais essa situação, porque ele disse assim, nós temos que ter uma maneira de cativar o torcedor não só pelo resultado de campo. O resultado de campo tá bom. Bom, não. Tem dois motivos. Não é o cara pagar só pra ir no estádio, porque tem muita gente fora que também pode colaborar, entender que ele vai ajudar o time do coração dele, e a outra situação é fazer o cara ficar, mesmo se o time estiver mal. Tá mal no campo, não importa, ele é sócio do Inter, é o clube, não é aquele momento que vai fazer diferença, e ele tá trabalhando pra melhorar essa questão. Vamos ver o que o presidente apresenta na sequência, beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.